Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e tocando nosso barco aqui na nave podcast Mesa de Debates, falando um pouco sobre algumas questões, né, que estão envolvendo aí a nossa política, principalmente nacional. São muitos assuntos dos quais nós poderíamos estar abordando, tratando, mas eu queria, em especial, até por conta de algumas conversas aí também com o Guilherme, tocar em alguns pontos, inclusive alguns que já vem me incomodando há um certo tempo, sobre essa questão toda e das quais eu vou pegar aí a greve dos professores, né, estaduais como um exemplo maior, a luta aí, a mobilização dos professores da rede pública estadual como um principal exemplo de como as direções sindicais, em especial a nossa APOESP, está aí devidamente tratando a luta, tratando essa pauta e, para variar, como não podia deixar aí de ser diferente, sempre burocratizando e, consequentemente, infelizmente, enfraquecendo a luta, em que pese a boa vontade, o ímpeto e o ânimo aí de grande parte da classe trabalhadora, do professorado paulista querendo a mobilização. E disso a gente acaba trazendo os grandes problemas que acabam partindo de tudo isso, como por exemplo o fato da luta estar aí emperrada e discussões, vide a escola cívico-militar, esse projeto que muitos aí estão demonstrando que não apoiam, fora os diversos problemas que já vêm sendo denunciados e a grande preocupação que professores aí de todo o estado estão tendo com essa política do governo Tarcísio, não está aí ganhando, não está aí recebendo a devida atenção e o devido embate necessário. E novamente o que se vê, infelizmente, é a luta ficando em segundo plano, é a luta sendo brecada e, infelizmente, pautas que prejudicam a educação, como essa que estamos aqui falando a respeito, lidando a respeito, com cada vez mais perspectivas de passarem, né? Aliás, já passaram. E se não houver mobilização, se não houver luta, de fato, né, concretamente falando, para além da lei que está no papel, poderão de fato virar aí realidade. E sabe-se lá o que teremos então no futuro, sabendo aí do posicionamento de muitas dessas escolas cívico-militares e o que é que está por trás desses objetivos, né? E o que tudo isso carrega e acarreta. E trazendo essa discussão, aí entrando com um ponto que bastante me incomoda,
ainda mais vendo, analisando a política da Argentina, a força da mobilização da classe trabalhadora na Argentina, dos grupos, partidos de esquerda, sindicatos de modo geral e a sociedade organizada, como é difícil aqui no Brasil e como às vezes parece que, sei lá, você está falando assim de uma realidade distante, de uma realidade utópica, uma possibilidade de uma greve geral. E é bastante complicado porque a gente vê quando querem e quando têm interesse os metroviários, ônibus, professores, metroviários, né? Ou metalúrgicos, entre diversas outras, bancários, funcionários públicos, entre, né, motoristas de aplicativo, como já vimos aí também, petroquímicos, entre uma diversidade, uma imensidade de outras classes, categorias de trabalhadores e que na verdade acabam fazendo aí, com toda a razão e com todo o direito, as suas mobilizações, as suas paralisações, porém é aquela coisa ali centralizada, é aquela coisa ali localizada e que muitas vezes vai ter uma relativa perturbação na ordem, mas que grosso modo acaba muitas vezes durando poucos dias, se é que chega às vezes a durar um dia, acabam sofrendo uma certa pressão pelo isolamento e considerando a triste realidade brasileira, também aí uma relativa falta de expressividade e apoio por parte da população em geral. E onde estou querendo chegar com isso é que não se vê praticamente no Brasil, e acho que a questão dos servidores federais, dos professores, em especial do estado de São Paulo, e muitas outras categorias que também sabem das suas dores, também sabem dos seus problemas e também sabem dos conflitos que precisamos lidar diariamente com todos os problemas, para além das questões econômicas, mas sim as questões políticas, macropolíticas, acabamos vendo que no Brasil, infelizmente, na maioria das vezes, predomina aí de fato o marasmo. Eu fico pensando, por exemplo, a capacidade que as categorias dos trabalhadores do transporte público, de forma geral, poderiam abalar as cidades, em especial as grandes capitais, como São Paulo, por exemplo. Porém, você acaba num dia tendo uma greve de metroviários, que a população recorre ao ônibus, numa outra vez é a greve dos ônibus e a população recorre ao metrô, entre outras formas. E o que poderia ter de forma muito mais elaborada e que de fato pudesse proporcionar um soco no estômago muito bem dado,
era de fato uma organização, uma luta, um projeto que possibilitasse concretamente uma greve geral. E acho isso fundamental e até importante ser discutido justamente com quem está aí na luta, com quem está aí nas organizações, porque esse debate precisa ser feito pela esquerda. E acho que nada mais propício, né? Podcast Mesa de Debates, esse debate ser levado aqui para as demais organizações da esquerda. E não quero colocar aqui, até com todo respeito às opiniões alheias, mas discordo de tal posicionamento, quando, por outro lado, alguns grupos colocam que ou temos que ter uma greve geral, ou temos que ter aí uma paralisação geral, ou então não devemos ter nada, que como se estivesse errado a greve dos professores, a paralisação dos professores ou qualquer outra categoria, do momento que não temos aí uma mobilização mais massiva, uma paralisação geral no país. Ora, também não é por esse caminho. É claro que a questão deve ser construída, deve ser discutida, debatida, construída e se perpetuar, né, e se visar uma greve geral. Isso não desmerece, porém, a paralisação que determinadas categorias fazem, mesmo que de forma isolada, porque isso reflete, né, uma dor, isso reflete uma necessidade, evidentemente, daquela determinada categoria. Então também não vamos aqui ser 880. É evidentemente que a luta é necessária e parabenizamos as mobilizações que acontecem. O que estamos discutindo e querendo trazer aqui é o quanto essas mobilizações realmente são apoiadas, é o quanto elas estão realmente sendo fortalecidas e apoiadas por uma entidade sindical, por uma organização sindical de fato de luta e que saiba levar a pauta adiante. E para mais do que isso, como a solidariedade operária e como a união de demais categorias, e em especial categorias grevistas que abracem aí uma mobilização geral, de fato paralisem a cidade, o estado, o país, como mostraram que é possível fazer. Assim, vídeo exemplo da Argentina, e algo poderia pelo menos ser tentado aqui no Brasil. Infelizmente, como eu disse, e já de anos observo aí como é difícil isso ser cultivado no Brasil, cabe aí uma discussão importante para as próximas ocasiões. Meu muito obrigado a todos vocês que sempre nos acompanham. Fiquemos aqui com o nosso Notícias Comentadas, hoje aí mais reflexivo, mais pegando aí num tema bastante pontual, mas que está no cerne, né? Está na medula daquilo, de uma das grandes pautas que defendemos aqui no canal. Um abraço a todos, beijo no coração e tchau!